Você já se pegou lendo a Bíblia rápido demais, como quem só quer cumprir uma meta? Muitas vezes a gente passa por cima de versículos que carregam tesouros escondidos, esperando apenas um olhar mais atento. Hoje, vamos juntos explorar João capítulo 21 e, quem sabe, colher daqui algumas das lições mais práticas e profundas sobre propósito, frustração e influência silenciosa. João 21 começa com uma cena quase cinematográfica. Os discípulos reunidos à beira do mar de Tiberíades. Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais dois. Eles estavam ali parados, como quem não sabe muito bem o que fazer. E então, Pedro se levanta e diz: "Eu vou pescar." Essa exclamação carrega mais do que uma simples decisão. Ela soa como um suspiro de frustração, talvez de confusão. Eles tinham vivido milagres, promessas, visões grandiosas. E agora, Jesus havia morrido. O céu parecia em silêncio. Nenhuma instrução, nenhum movimento. E no vazio da espera, Pedro decide: "Vou voltar para o que eu fazia antes." Aqui está a primeira grande chave espiritual. Cuidado com os dias de silêncio. É nesses momentos que muitas almas voltam atrás. Retornam para o velho normal. Mas quando Deus te chama para uma nova vida, voltar atrás é como escolher a prisão só porque a porta ficou aberta por alguns segundos. O texto continua: "Nós também vamos com você." De novo, uma exclamação. E aqui outra chave se revela: a influência espiritual silenciosa. Você não precisa ser famoso nem ter cargo. Pais, mães, irmãos mais velhos, chefes, professores, todos influenciam. Às vezes, o problema não é só a sua escolha, mas o fato de que alguém vai seguir seu exemplo, mesmo sem você perceber. Quantas vezes em grupos, comunidades ou até dentro de casa, o comportamento de um só determina o clima de todos? Quem lidera precisa ter consciência. As suas decisões ecoam na vida de quem te observa. Seja no ministério, na criação dos filhos ou nas pequenas escolhas do cotidiano. Liderança não é sobre o que você manda, mas sobre o que você mostra com sua vida. Tiago 4,15 diz: "Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo." Mas agora, vocês se vangloriam em seus próprios planos, e toda essa arrogância é errada. Os discípulos tinham um plano. Simples, prático, familiar. Foram pescar, como faziam antes de tudo começar. Mas o plano não funcionou. Pescaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. E então o versículo 4 nos dá uma cena silenciosamente poderosa. Já estava amanhecendo quando Jesus apareceu na praia, mas eles não o reconheceram. Isso toca fundo. Jesus estava ali, tão perto, mas eles não o viram, não o reconheceram. E quantas vezes isso também acontece conosco? A presença de Deus já chegou, mas a mente está tão ocupada, tão frustrada, tão presa nos próprios planos, que o coração não percebe. A gente chama de sorte, coincidência, acaso. Mas na verdade era Deus. Era favor. Era providência. Era cuidado. Uma oração simples pode mudar tudo. Senhor, se o Senhor estiver fazendo algo na minha vida, não me deixa passar batido. Não quero viver no automático. Não quero ser daqueles que olham, mas não veem. Quero perceber os sinais, os detalhes, os toques sutis da tua mão nas pequenas coisas do dia. E aqui vem um lembrete que precisa ser tatuado na alma. Você nunca está sozinho. Nunca. Não há nada que você faça que Deus ignore. Nenhum passo teu é despercebido. Nenhum quarto escuro onde Ele não entre contigo. Lembre-se disso. Você e Deus são dois. Mesmo quando tudo parece não fazer sentido. Mesmo quando você sente que está remando sozinho. E então vem o versículo 5, com um tom quase bem-humorado. "Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Pegaram algum peixe com o pão?" Jesus não usa filhos como elogio à maturidade. Ele está dizendo algo como crianças, meninos. Eles estavam agindo por impulso, pela força própria.
e o resultado foi nulo. É como se Jesus perguntasse: "E aí, está funcionando esse plano aí sem mim?" Quantas vezes, com boa intenção, tentamos fazer tudo do nosso jeito? Insistimos, forçamos. E no final percebemos: sem ele, é noite vazia, barco vazio, cansaço inútil. Tem coisa que a gente insiste em mudar, por puro hábito de controle. Não é maldade. Às vezes é medo, insegurança, ou só costume mesmo. Tem gente que não gosta de futebol. Aí o parceiro gosta. E de repente começa a guerra fria do sofá. Mas pra que tudo isso de esporte? Se joga bola, reclama. Se assiste jogo, resmunga. Se respira perto de uma bola, faz cara feia. Mas no fundo, não é sobre o jogo. É sobre não aceitar que o outro goste de algo que a gente não entende. É o velho impulso de moldar o mundo à nossa maneira. Então deixa eu te fazer uma pergunta sincera. O que você tem feito? Tá funcionando? Esse esforço para mudar os outros, controlar cada detalhe, impor sua visão sobre tudo, tem trazido paz ou só mais frustração? Talvez esteja na hora de experimentar outra coisa, viver com mais leveza, deixar as pessoas serem quem são e confiar que Deus cuida daquilo que a gente não pode controlar. Imagina um livro com o título Fora de Controle e Amando Isso. Seria bom, né? Porque quem descansa em Deus, respira mais fundo, dorme melhor, ama mais fácil. Aí voltamos para a cena em João 21. Jesus está na praia e pergunta: "Filhos, vocês pegaram algo?" E a resposta dos discípulos foi simples: "Não." Então Jesus diz algo que parece óbvio, mas é profundo: "Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês vão encontrar." Sabe o que isso nos ensina? Às vezes não é que você está no lugar errado, você só está fazendo do jeito errado. Talvez o que falta é um pequeno ajuste. E essa frase aqui pode ser o começo de um milagre. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas tem que vir com humildade, não aquele tom de frustração tipo: "Ah, Senhor, já tentei tudo." Mas sim, um coração que se rende e diz: "Fala comigo, me mostra o outro lado do barco." Muitas vezes, quando a paz vai embora, é esse o ponto de virada. Um simples: "Senhor, perdi a paz. O que o Senhor quer que eu faça?" E a resposta costuma ser suave, quase silenciosa: "Entrega, deixa comigo. Você não pode resolver isso agora." A Bíblia diz: "Lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês." Mas lançar significa abrir a mão, significa confiar. Então eles obedeceram, lançaram a rede. E o que aconteceu? Pegaram tanto peixe que nem conseguiam puxar de volta. Às vezes o milagre está do outro lado do barco. Mas para ver isso, é preciso confiar mais e controlar menos. Quantos aqui já sonharam com isso? Um caminhão gigantesco parando na frente da sua casa. E bum! Despejando uma carga inteira de bênçãos bem na sua porta? Pois foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos naquele dia. A pesca milagrosa foi tão inesperada, tão abundante, que João, o discípulo, olhou e não teve dúvidas: "É o Senhor." Essa frase é ouro puro, porque João não precisou de provas. Ele viu o milagre, sentiu a presença e reconheceu: é Ele. Mas nem todos são assim. Lembra de Tomé? Disse que só acreditaria se visse com os próprios olhos, se tocasse nas feridas. E sabe o que é lindo? Jesus não rejeitou Tomé, foi até ele. Mostrou as mãos, mostrou o lado. Ele encontra cada um no nível de fé em que está. Mas depois disso, ele deixou uma frase que ecoa até hoje: "Bem-aventurados os que não viram, e ainda assim creram." Crer no vale ou só no monte? É fácil dar glória depois que a cura chegou, depois que o boleto foi pago, depois que a porta abriu. Mas, e antes disso? E durante o processo? Quando o céu está em silêncio, o corpo cansado e a alma apertada? O milagre, a cura, a provisão, tudo isso é lindo. Mas cada testemunho passa primeiro por um teste. E olha,
Se você só consegue amar a Deus quando tudo vai bem, talvez ainda esteja amando mais os benefícios do que o próprio Senhor. Porque é nos dias escuros que a fé verdadeira brilha. Geralmente, é no vale que a gente busca mais intensamente, ora com mais fervor e se aproxima com mais entrega. E, ironicamente, nos dias bons, é mais fácil se distrair. Por isso, se você ainda está esperando o seu milagre, continue amando, continue crendo, continue obedecendo. E se já recebeu, não se esqueça de quem ainda está na espera. Porque o fato de você estar num tempo de colheita hoje não significa que você precise menos de Jesus. Afinal, ele mesmo disse: "Sem mim, nada podeis fazer." E isso não era metáfora. Agora, um detalhe curioso. O discípulo que reconheceu Jesus foi João. E adivinha quem escreveu esse evangelho? Ele mesmo. E ao longo do texto inteiro, ele se refere a si como o discípulo a quem Jesus amava. Talvez isso incomodasse os outros, né? Imagina Pedro lendo: "O discípulo a quem Jesus amava." De novo, João. Sério isso? Mas aqui vai a virada de chave. Enquanto muitos estavam preocupados com o quanto amavam a Jesus, João estava ancorado no quanto Jesus o amava. Isso muda tudo. Porque quem confia no amor de Deus, vive com segurança, vive com paz, vive com propósito. E detalhe, João foi o último discípulo a morrer. O único que não foi martirizado. Talvez isso diga alguma coisa. João grita: "É o Senhor." E Pedro, sem pensar duas vezes, se joga na água. Ele não queria esperar o barco. Não queria saber de lógica. Ele precisava chegar até Jesus. Enquanto isso, os outros discípulos vinham com o barco, puxando aquela rede, cheia, pesada, mas o coração mais leve do que nunca. Quando chegaram, encontraram algo surpreendente. Jesus já tinha preparado tudo. Fogo aceso, peixe assando, pão quentinho. E aqui vem uma das cenas mais lindas e humanas do Evangelho. O Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que foi ao inferno e voltou com as chaves na mão, está na beira da praia, fazendo café da manhã para os amigos. Isso diz tanto. Diz que, por mais poderoso que Deus seja, Ele continua cuidando dos detalhes, da comida, da fogueira, da fome simples e humana dos que ama. Depois, Jesus olha e diz: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar." Pedro corre de novo e puxa a rede cheia. E aí a Bíblia faz questão de mencionar 153 peixes grandes. Agora, por que esse número? Existem várias teorias. Alguns dizem que na época acreditava-se que havia 153 espécies de peixe, o que simbolizaria todas as nações. Mas mesmo que isso não tenha base, o fato de o número exato estar ali mostra algo. Deus é um Deus de detalhes. Você já reparou como Ele é minucioso? Desde os detalhes do tabernáculo, da arca, das vestes sacerdotais, até os fios de cabelo da sua cabeça, todos contados, não simbolicamente, literalmente. Não estamos falando de um Deus que aparece só em casos extremos, mas de um amigo que conhece a gaveta bagunçada, o pensamento acelerado, o que você diz e o que você engole em silêncio. E voltando à praia, o versículo diz: Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e também o peixe. Isso parece simples, né? Mas carrega algo monumental. O Criador do universo, servindo pão e peixe com as próprias mãos. Por quê? Porque quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Jesus servia porque estava pleno, e a verdadeira identidade espiritual nos leva a isso. Servir sem peso, oferecer sem buscar aplauso, cuidar sem se perder. Essa é a lição que transforma. A verdadeira liderança não está no trono, mas na toalha. Não na ordem, mas no gesto silencioso. E quando você entende isso, sabe que pode parar de buscar aprovação e apenas viver em missão. Talvez hoje, você esteja como Pedro naquela praia, cansada, frustrado, tentando fazer do seu jeito, e mesmo assim, não vem peixe nenhum.
Talvez você tenha voltado ao barco que Deus já te chamou para deixar. Talvez esteja tentando controlar o que só o céu pode comandar. Mas escuta com atenção. Jesus ainda está ali, na beira da sua história, com pão quente, com perdão, com direção. Sim, e ele não está bravo, está esperando. Só isso. Então hoje, lança tua rede do outro lado. Faz a pergunta com o coração inteiro. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E confia, porque quem obedece à voz de Jesus nunca volta com a rede vazia. Se essa palavra te tocou, escreve nos comentários. A minha rede agora está nas mãos de Deus. Vamos juntos declarar isso no mundo espiritual. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve agora. Aqui cada vídeo é mais do que conteúdo. É encontro, é respiro, é direção. Ativa o sininho e permite que o céu continue falando com você. A gente se vê no próximo vídeo. Mas até lá, lembra, você nunca está só. Você nunca está perdido. E você nunca está fora do alcance da graça de Deus. Amém? Então respira fundo e vai viver o milagre que já está te esperando na margem.